Olá, meu nome é Elisa Alecrim e esse aqui é o Alecrim Go, meu podcast de autoconhecimento e vida no exterior. Enquanto eu vou fazendo as malas para uma vida nova em um novo país, eu vou fofocando durante o processo. No episódio passado, que se chama Tudo Vai Mudar, eu comecei a contar a minha história, como eu cheguei até aqui, o que está acontecendo na minha vida, o que exatamente é tudo e por que esse tudo vai mudar. E hoje eu vou contar a saga do visto, que é um assunto que tem aí rondado a minha vida nos últimos anos e eu acho importante que ele faça parte desse podcast. Bom, eu não vou contar absolutamente todos os detalhes de todo o processo, de cada parte, porque foram muitos passos, muita coisa e muito tempo de espera, mas eu vou contar aquilo que for o mais importante e que eu me lembrar também. Eu fiz uma lista de tudo que eu fui me lembrando, fiz uma pesquisa rápida também, perguntei pro Zé aquilo que ele lembrava, então tá tudo aqui e dentro daquilo que eu for lembrando conforme eu for falando, eu vou acrescentando também. A nossa ideia a princípio não era ir direto para o visto K1, que é o visto de noivo. A nossa ideia a princípio não era ir direto para o visto K1, que é o visto de noivos, mas fazer um visto turístico, eu visitar por uns tempos, ver como eu me sentia e depois a gente via como é que ficava. Só que depois da pandemia, esse ver como é que vai ficar mudou muito, então a gente decidiu ir direto ao ponto. Mas ainda assim, antes da pandemia, eu tinha começado a dar entrada no processo para tirar o visto de turista. Só que foi bem ali, sabe, na transição entre o mundo normal e o mundo com pandemia, e aí a minha entrevista ficou sendo adiada por algum tempo, e aí quando a gente voltou a poder tentar, a gente decidiu ir pro visto K1. Eu ainda tentei ver se eu podia tirar o visto de turista, eu ainda tinha prazo para fazer isso depois da pandemia, só que não valia a pena a tentativa. O meu perfil como turista não era uma coisa que a gente acreditava que ia ser aprovado. Eu ia ter que fazer o CASV em São Paulo e voltar pro Rio para fazer a entrevista. E eu achei que não ia valer a pena eu gastar dinheiro para ser reprovada. E aí eu falei, não vou, porque eu achei que não fazia sentido, eu ia gastar uma grana e provavelmente meu visto seria negado. E aí a gente decidiu aplicar para o visto K1. O que é o visto K1? É um visto conhecido como visto para noivado. Você noivou com um estrangeiro ou uma estrangeira e aí você aplica para esse visto. Tem alguns requisitos para aplicar para esse visto. As pessoas precisam estar solteiras, divorciadas ou viúvas. A gente tinha que ter se encontrado pessoalmente nos últimos 2 anos, de 2022 até agora a gente ficou se encontrando pelo menos uma vez por ano pra gente ter certeza de que ia estar cumprindo com os requisitos do visto e a relação precisa ser real também. Esses são só alguns dos requisitos, mas a gente tem todo um caminho que eu vou explicar. Para aplicar para esse visto, quem tem que fazer a aplicação é o estrangeiro. O processo começa fazendo a aplicação para o visto. E aí tem um formulário chamado I-129F, que é o formulário desse tipo de visto que precisa ser preenchido e junto com ele você tem que colocar um monte de documento, tanto do peticionário, né, que é a pessoa que deu entrada no pedido do visto, quanto da pessoa que tá no outro país, que no caso, aqui nessa história sou eu. Certidão de nascimento, passaporte, cópia, né? A minha certidão de nascimento teve que ser traduzida para inglês. Cartas das pessoas que conhecem o casal e atestam que o relacionamento é verídico. Fotos do casal junto, das visitas e tudo mais. Provas do relacionamento, passagem de avião, comprovante de pagamento de Airbnb, tipo, tudo que puder comprovar que o relacionamento é real precisa ser enviado junto com o formulário preenchido. A gente teve a ajuda de uma empresa chamada Boundless. Eles têm um site que é muito completo, com tudo aquilo que ele precisava fazer e tudo aquilo que eu precisava fazer, suporte telefônico, enfim, tudo aquilo que a gente precisou de tirar dúvida, de entender, de prazos e tudo mais, eles ajudaram a gente. A gente começou esse processo em 2022. Não me lembro exatamente quando foi que foi enviado, mas a gente ficou muito tempo esperando uma resposta. A orientação que a gente teve é que a gente receberia uma carta com o número do processo para dar continuidade ao processo daqui no Brasil. Vocês receberam essa carta? A gente também não. Essa carta nunca chegou. E a gente estava tão acostumado a esperar que passou, sei lá, um mês do prazo que a carta deveria ter chegado e a gente não se tocou. E aí, meu Deus, aquele desespero, tipo, será que a gente perdeu a oportunidade de fazer a continuação do visto e tudo mais, não sei o quê. Aí ele enviou um e-mail. Eu nem me lembro pra quem. Não sei se foi pra empresa que tava ajudando a gente ou se foi pro consulado, eu não sei. A gente recebeu o número do processo por e-mail. A partir daí, sim, a gente viu que a gente podia continuar com o processo aqui no Brasil. Na hora que o negócio vem pra cá, tudo acontece muito rápido e dá um certo desespero. E aqui eu volto a citar divertidamente, porque naquele momento fui tomada por ansiedade e aí eu entendi, depois que eu assisti esse filme pela segunda vez, que o lugar da ansiedade é na disciplina. E se eu não tivesse tão ansiosa com todo esse processo, eu não teria me preparado tão bem quanto eu me preparei, porque quando eu cheguei no dia da entrevista, eu vi que tinha uma galera que não estava preparada. Mais uma coisa de cada vez. Vamos lá. Processo do lado de cá. São muitos passos, são muitas coisas, eu fiz muitas coisas, eu fui pra muitos lugares e eu não sei como é que eu não enlouqueci.
Quando vem pra cá o processo, a gente checa o número do processo e vê que, né, a gente já pode dar continuidade. O que é essa continuidade? Você marca a entrevista, você marca o CASV e você paga a taxa. E aí, depois disso, você vai correndo atrás da documentação que você precisa levar. CASV é uma sigla para Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto. Quando a gente fala que vai fazer o CASV, a gente vai basicamente tirar a foto e coletar a impressão digital. Isso acontece um dia antes ou alguns dias antes da entrevista. O que são esses documentos? Você precisa tirar certificado de antecedente criminal nacional e estadual, foto 5x5. Você tira foto no CASV, mas eles pedem foto também, então você tem que tirar. Certidão de nascimento, passaporte, que você tem que levar, né, obviamente, no dia. Prova de relacionamento também, mesmo que no processo original tenha, você precisa levar também. No dia você pode levar assinado ou você assina lá uma declaração juramentada de que você não vai se casar enquanto você não for para os Estados Unidos. E é importante, isso eu aprendi enquanto eu estava assistindo. Eu assisti um canal, foi o único canal que eu assisti porque eu não queria ficar ansiosa com informações desencontradas. Então eu assisti um único canal de uma pessoa que passou por esse mesmo processo e o visto dela foi aprovado. Então eu segui passo a passo tudo aquilo que ela falou ali. Então ela dizia para levar um documento com as suas informações do Brasil e dos Estados Unidos, porque você precisa preencher isso quando você chega lá. São duas coisas que dão para você preencher: a declaração juramentada e um pequeno formulário para checar as suas informações, se você ainda mora no mesmo endereço, se os seus dados de contato ainda são os mesmos e da pessoa com quem você está se relacionando também. Você prepara todos os seus documentos, né? Você separa todos os seus documentos e você não precisa dos seus documentos só pro dia da entrevista, porque você tem que fazer exames, você tem que fazer uma consulta médica e você precisa estar com todos os documentos bem organizados, senão as coisas não fluem da forma que precisam fluir. Então, você tem que estar com a sua carteira de vacinação em dia, você precisa fazer exame de sangue e de raio-x e você precisa passar por uma consulta médica. As vacinas eu resolvi aqui na minha cidade mesmo, você pode tomar vacina em qualquer lugar. Só os exames que você não pode fazer em qualquer lugar, você tem que fazer com os médicos e as clínicas indicadas no site do consulado. Para fazer os exames, eu precisava de um formulário que eu não consegui achar no e-mail a primeira vez que eu vi. A minha sorte foi que quando eu fui fazer os exames, eu fiquei na casa da minha avó, que era mais perto dos locais. Na véspera, eu fui conferir novamente todos os documentos para saber se estava tudo certo, se não ia faltar nada, se eu não ia ter nenhum perrengue na hora de fazer os exames. E aí eu percebi que estava faltando um formulário que eu tinha que preencher e levar preenchido na hora do exame. E aí eu pedi pra minha tia imprimir pra mim, por desesperada. Falei, meu Deus, salva a minha vida, porque eu esqueci de imprimir isso aqui. Na verdade, eu não tinha visto que o formulário estava no e-mail. Eu sempre conferia e falava, gente, mas que formulário é esse? Que formulário é esse? Aí depois eu fuxiquei melhor os e-mails, porque vem muita coisa, muita informação no e-mail. E aí depois eu acabei achando. Você envia e-mail pro consultório médico, e aí ele te indica as clínicas e tudo que você precisa fazer, quais são os exames que você vai precisar, por qual idade. Tem alguns exames que respeitam uma faixa etária. Toda a informação que precisa tá no e-mail que o consultório médico envia. E aí, para não passar nenhum tipo de perrengue, eu marquei tudo que precisava com um espaço de 5 dias. Então eu marquei os exames que dava para fazer no mesmo dia. Pro dia 5, a consulta médica pro dia 10, o CASV pro dia 15 e a entrevista pro dia 20. Foi uma saga mesmo, mas deu tudo certo. Porque eu queria que eu tivesse um espaço entre uma coisa e outra pra, sei lá, se desse algum problema com data, por exemplo. Porque os exames, eles precisam ficar prontos pra consulta médica. Então, você precisa de pelo menos uns 4 dias aí entre os exames e a consulta, porque eles enviam os exames direto pro médico, no caso a médica. E aí, o comprovante todo lá da consulta médica você recebe na hora. E aí, você junta isso com todos os outros documentos pra levar no dia da entrevista. Como eu falei, eu fui hiper preparada. Eu chequei as listagens de documentos que eu encontrei 1 milhão de vezes para ter certeza de que eu não estava esquecendo nada. Eu chequei de novo na véspera da entrevista. Provavelmente no dia da entrevista eu também chequei para saber que eu estava levando tudo que eu precisava. Como o visto K1 ele é um visto imigratório, eu não precisei pegar aquela fila gigante que fica na porta do consulado. Eu só apresentei meu passaporte com o adesivo do CASV, o certificado de que eu tinha ido na consulta médica. A moça me deu um papelzinho, eu passei pela porta lá de detector de metal, não precisei também levar os meus pertences, porque os meus pais foram comigo, eles ficaram do lado de fora com a minha bolsa. Eu entrei e fui pro segundo andar. Eu passei pelo primeiro andar, que é onde o pessoal vai fazer visto turístico, e o ar é pesado de tanta tensão. E no segundo andar é um pouco diferente, mas também é tenso, porque é um silêncio que te constrange. Você pensa em toda a sua vida, em todos os momentos que te levaram até aquele momento. E eu achei curioso o fato de que só tinha mulheres naquela sala. E assim que eu cheguei, tinha uma moça numa mesinha, e aí ela perguntou se eu tinha levado as fotos. Eu falei que
que sim. E aí eu entreguei pra ela, ela me entregou o formulário que eu precisava preencher. Aí eu fui pra uma mesinha que tinha num cantinho, junto com uma outra menina, e aí comecei a preencher, tremendo, igual uma não sei o quê, porque eu tava me tremendo desde que eu cheguei na porta do consulado. E aí eu preenchi lá o formulário, entreguei pra ela. Aí ela falou: agora você senta do lado daquela menina ali, na cadeira número 2, vão te chamar no guichê pra poder fazer a conferência dos documentos. Eu, tá bom. Aí fiquei ali sentadinha. É muito estranho, porque quando você tá sentado, você ouve o que tá todo mundo falando. E eu aprendi ali que são 2 etapas. A primeira, pra conferir as suas informações, e depois é a entrevista. Então, nesse primeiro momento, eu fiquei sentada do lado dessa menina, ela foi chamada, e aí a moça conferiu os documentos dela, e depois foi a minha vez, e ela conferiu meus documentos, conferiu se meu endereço era o mesmo, pegou minha certidão de nascimento, meu passaporte, ficou com ela, e me devolveu o restante dos documentos, mas ela só queria saber se as minhas informações ainda eram as mesmas. E aí, beleza. Voltei, sentei num outro lugarzinho que já era na outra coluninha de cadeiras que tinha. Tem uma TVzinha lá na sala que fica passando, enfim, em animações, em desenhos, questões de tráfico de pessoas e, enfim, abuso no trabalho, um monte de coisa assim, né, pro povo ficar ligado. E a gente recebe essa folha que a gente recebe também quando a gente tá fazendo processo online, que fala sobre violência doméstica e a quem recorrer, né, como pedir ajuda, etc. É uma coisa terrível de você ler enquanto você tá numa sala, num silêncio sepulcral, esperando a sua vez de fazer a sua entrevista. É muito tenso porque, pelo que eu percebi, tem um número de pessoas limite pra fazer essa entrevista. E aí, quando acaba de fazer a conferência dos documentos, todo mundo senta e fica esperando a hora de começar as entrevistas. Então, assim, é tenso pra caramba. E aí eram 2 entrevistadores, uma moça que falava espanhol, não sei de onde ela era, e um moço que aparentemente era americano, porque ele tinha um sotaque muito, muito forte. A gente ia ouvir toda a entrevista das pessoas. Como vocês conheceram? Tananã. O que a pessoa faz? Onde é que ela mora? E aí eu tava assim, meu Deus, vai todo mundo ouvir o que eu tô falando? Eu vi uma moça sair com um papel vermelho, rosa, sei lá que cor era aquilo, começou a chorar e saiu da sala. E ela fez contato visual comigo. E eu fiquei assim, eu sinto muito por ela, mas eu não posso entrar nessa pilha agora. E eu tava com muita fome, porque eu não comi no dia, porque eu não consigo comer quando eu tô nervosa, eu preciso sair muito cedo. E a minha barriga tava querendo começar a roncar, e tava um silêncio imenso na sala, e eu tava assim, vai todo mundo ouvir minha barriga roncando. Enfim, né, coisas que você pensa quando não tem muito o que fazer, a não ser esperar e pensar, porque você não tá com o seu celular, você, sei lá, não tá com um livro, e a única coisa que tem pra você ler é terrível, e você não quer ler aquilo. E aí, eu fui com um americano, né, pra fazer a entrevista, ele tinha um sotaque muito, muito forte, então quando ele falou meu nome, eu achei muito engraçadinho. E aí, aparentemente, ele tava treinando o outro moço, enquanto fazia minha entrevista, e aí ele me fez 3 perguntas, tá, se eu não me engano. É muito estranho lembrar da entrevista, você espera tanto tempo por aquele momento, e passa tudo tão rápido, que parece que você tá sonhando na hora. E aí ele me perguntou onde que ele morava, o que ele fazia, e essa era uma pergunta que eu tinha muito medo de responder, porque eu sempre me confundo com o nome do que ele faz, mas aí eu falei o nome e ainda dei detalhes de como o trabalho dele funcionava, ainda falei o nome da empresa, tipo assim, ai, me achando. Eu falei que eu me preparei muito, porque eu tinha muito medo de ser reprovada. Então, eu fiz o melhor que eu pude. A ansiedade trabalhou bonito nessa aqui. E perguntou quantas vezes a gente tinha se visto. E eu, não satisfeita, respondi quantas vezes e em quais anos, tá? Porque eu falei que não vim pra brincadeira. Aí ele falou que meu visto estava aprovado, devolveu a minha certidão de nascimento que tava com ele, passaporte, né, ia ficar lá retido, porque, né, você precisa que o visto seja anexado ao seu passaporte. E aí foi tudo bem, eu quase chorei quando eu saí, mas eu segurei minha onda, mas eu saí muito feliz, eu falei, caraca, eu não acredito que isso finalmente aconteceu e que eu tô mais um passo de realizar isso. O próximo momento de ansiedade era a entrega do passaporte, mas aí eu não tinha muito o que fazer. Você decide como que você quer pegar o seu passaporte, como você quer que o seu passaporte seja entregue na hora que você vai fazer o agendamento da entrevista aí do CASV, tá? Você decide se você quer ir buscar o seu passaporte ou se você quer que seu passaporte chegue na sua casa e aí você paga uma taxa para ele ser entregue na sua casa. Eu escolhi assim e aí chegou meu passaporte. O passaporte não chega sozinho, ele chega com uma folha, né, explicando o processo, o que você vai fazer a partir de agora. E vem um envelope junto que você não pode abrir em hipótese alguma, tá lá, não abre, mas já tá explicado que vem o processo. Sabe aquele processo lá do começo, lá dos Estados Unidos, que veio para o Brasil para tudo começar a andar? Então, esse processo está dentro desse envelope, mas eu não posso abrir porque é só na imigração que eles vão abrir esse envelope. Eu deixei bem guardadinho porque eu pensei, não quero problema pro meu lado, então ele tá intocado. Bom, acho que é isso. Espero que não tenha ficado muito confuso, muito embolado, porque eu fui falando conforme eu ia lembrando e foram muitas emoções durante esse tempo, entendeu? E as emoções, elas se esbarram com os fatos e aí na hora de contar o negócio fica muito intenso. Mas eu lembro que a primeira vez que eu fui pesquisar esse tipo de visto há alguns anos, a moça falava que se o casal nunca tinha brigado, ia brigar pela primeira vez. Embora tenha sido um processo muito cansativo, esse não foi um ponto de desentendimento entre a gente. Na real, acho que mais ajudou a gente a
se aproximar e entender aquilo que a gente queria e a fortalecer a nossa história. É um processo extremamente desgastante, causa muita ansiedade, então eu acho que é melhor evitar compartilhar com as pessoas, porque mesmo sem querer, algumas pessoas acabaram me deixando um pouco engatilhada em termos de ansiedade. Eu fiquei meio louca mesmo no processo. Então eu recomendo que você compartilhe só com as pessoas que são muito próximas e aí depois, com visto aprovado, você vai e conta pra todo mundo, que foi como eu fiz. Tá, e aí esse negócio de compartilhar me leva a um segundo ponto. Eu não sou a pessoa que compartilha com todo mundo, porém o Zack é essa pessoa que compartilha com todo mundo, quer dividir com o mundo a felicidade dele e tal. E aí, por conta disso, eu ouvi que esse processo estava fadado ao fracasso. Mas ele deu certo. E é só o começo. Esse visto ele tem um prazo e eu preciso entrar nos Estados Unidos dentro desse prazo e a partir do momento que eu chegar lá, eu tenho 90 dias para casar. Mas aí essa história fica para um outro momento. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, comenta aqui, me segue lá no Instagram, AlecrimGo, Alecrim com N, G-O, Alecrim Go. É isso. Me diz o que você achou, se você gostou, compartilha com os amigos, chama mais gente para esse bonde e a gente se ouve no próximo episódio. Um beijo!